Sim. Estamos online. Essa semana nós temos 3. Estamos online, podem começar. Boa noite a todos e todas. Estamos dando início a mais uma atividade do ciclo de debates Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidade. Esse evento tem como objetivo promover o diálogo entre os docentes, pesquisadores, discentes, representantes de setores da sociedade civil, vinculados internamente ou externamente aos NAPs USP, NAP Brasil-África, Diversitas, Sextas e NAP-Plac. Esse evento propõe criar novos espaços para trocas de experiências e saberes em torno dos temas da educação, pesquisa e direitos humanos no século XXI em perspectiva interdisciplinar. Hoje convidamos a professora Raquel Ronick para a palestra Colonialidade e Racismo no Pensamento Urbanístico. Professora Raquel é arquiteta urbanista, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi diretora de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo, na gestão da Luísa Erondina, secretária nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, de 2003 a 2007, consultora de cidades brasileiras e latino-americanas. De 2008 a 2014, foi relatora especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada e atuou como colunista de urbanismo na rádio CBN, Band News, Rádio Nacional e Jornal Folha de São Paulo, mantendo hoje uma coluna na Rádio USP e UOL. Isso pode ser acompanhado pela página da Raquel Ronick. É autora, entre outros, da Cidade à Lei, Legislação Política Urbana e Territórios na Cidade de São Paulo, de 1997, Guerra dos Lugares, a Colonização da Terra e da Moradia na Era das Finanças, 2016, e Territórios em Conflito, São Paulo, Espaço, História e Política, de 2017. Raquel, seja super bem-vinda e eu passo a palavra para você agora. Olá, boa noite a todos, a todas presentes. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a honra, o privilégio de estar fazendo hoje mais um evento desse ciclo fundamental. Agradeço à professora Lurdinha, Maria de Lourdes Zucchim, pelo convite, agradeço aos coordenadores dos NAPs envolvidos. Acho que a gente hoje tem uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo absolutamente central. Pensando nesse ciclo das universidades em transformação, pensando criticamente sobre a formação no campo da política urbana, a formação no campo do urbanismo que nós temos hoje, que absolutamente não se restringe à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde eu estou falando de um paradigma dominante no processo de formação dos arquitetos e urbanistas no nosso país, histórico, então é uma reflexão que vale, né, para a gente repensar tudo isso, mas eu queria entrar nessa discussão para poder entender a natureza da prática urbanística que informa o processo de formação dos urbanistas, porque isso é absolutamente indissociável, porque nós estamos falando de epistemologias do urbano e de que forma elas se constituíram historicamente, e a natureza, e é essa a hipótese, a natureza de colonialidade e racismo, e eu diria também de patriarcalismo ou machismo nessa forma de pensar e ver a cidade indissociável, né, desse paradigma, e aí nós estamos falando de um modo de pensar, né? Até não estou fazendo uma discussão de este ou aquele projeto urbanístico ou plano urbanístico, estou falando de alguma coisa
muito mais profunda. E, primeiro, para a gente poder entrar, por que está fazendo essa conversa agora? Primeiro, a gente precisa entender que a pandemia, e essa conversa ela acontece nesse momento de pandemia, ela não é a razão da crise, embora a gente esteja vivendo uma crise sanitária global, esteja vivendo uma crise econômica, social, que tem muito a ver também com essa crise sanitária, me parece que a pandemia e essa crise sanitária, ela é expressão de uma crise, e não é motivo ou razão dessa crise. Expressão de uma crise, e acho que a fala do Ailton Krenak, para mim, que eu assisti, foi muito linda nesse ciclo, mostra muito a natureza dessa crise, e está na natureza dessa crise um certo modo de se relacionar com o território, e é sobre isso, é disso que se trata o planejamento urbano e urbanismo, uma intervenção no território, um modo de pensar e de se relacionar com o território, que tem como centro, como mantra, como posição essencial, a ideia do incremento da produção e do crescimento econômico como única relação possível com o mundo. Sim, eu estou falando do mundo capitalista, né? Eu estou falando de um modo de relação dos indivíduos entre si e com a terra que eles ocupam, que está baseado na ideia da expansão ilimitada, e que hoje, claramente, a questão ambiental, as mudanças climáticas e as crises ambientais que atingem os nossos corpos, né? Essa toxicidade desse modo de produção que nos mata, mas que já vinha nos matando lentamente ou rapidamente, né? O que é a política da morte? O que é a poluição atmosférica que entra no pulmão e corrói tudo, se não uma política da morte? A poluição atmosférica, por exemplo, numa cidade como São Paulo, é diretamente decorrente do modelo de mobilidade que usa os motores de combustão, né, do petróleo, e que soltam essas fumaças que matam. Ou o que é a produção de alimento, cuja essência é o veneno que se espalha para poder produzir, para poder crescer, para poder alimentar as pessoas, transgênico, envenenado. Então, eu estou levantando elementos de toxicidade desse modo, dessa relação com o espaço, com o território, que foram levando, né, a uma crise, né? E me parece, então, que a pandemia, ela leva, então, a uma crise dos modos de ser, da relação dos corpos entre si, com a natureza, com o território, né? E está diretamente relacionada à ideia de uma velocidade e intensidade da circulação que ameaça a vida, né? Então, acho que a pandemia, ela está replicando, materializando, intensificando essas formas já existentes anteriormente e está nos colocando claramente diante delas, né? E é a partir daqui que eu entro na nossa discussão sobre o urbanismo, o planejamento e o pensamento urbanístico, que é indissociável desse modelo, absolutamente indissociável desse modelo. Então, o que é? O planejamento urbano, o urbanismo, como elemento central de uma máquina de dispossessão, quer dizer, de retirada, de deslocamento das pessoas da relação com o seu território, mas também como um elemento central de uma máquina de dominação que é etnoclassista e patriarcal. Quer dizer, ela não é uma questão de classe, mas ela tem como elemento central elementos étnico-raciais e elementos muito importantes
de um modo de organização social patriarcal. E esse elemento central é essencial para o funcionamento de um modo de produção capitalista, é esse, do crescimento, da velocidade, do consumo cada vez mais crescimento, mais consumo, mais veloz, mais crescimento, mais consumo, mais veloz, que é racializado. Ele é racializado, e eu acho que nem cabe aqui desenvolver, de repente podemos desenvolver isso mais no debate, né, porque a origem desse pensamento é racializado. A construção de hierarquias raciais, junto com a construção de hierarquias de gênero e hierarquias sociais e socioeconômicas, elas estão na origem desse modelo, elas são indissociáveis desse modelo. Interessa aqui desenvolver duas coisas. Por que o planejamento urbano é um elemento central? Por que o pensamento urbanístico está submetido a essa lógica? Mas, sobretudo, também como? Através de que mecanismo? Porque isso, a meu ver, nos dá a possibilidade, o porquê e o como. O porquê é importante para tentar entender, eu vou tentar convencer o porquê para tentar convencer vocês da minha tese aqui. O como é para abrir um espaço para a gente poder conversar. Então, quais são os caminhos, né, de repensar, de rever isso, né? Então, o porquê tem muito a ver com de que forma o pensamento urbanístico é fundamental para regular o acesso à terra ou bloquear o acesso à terra e ao solo. E o segundo é que ele também é absolutamente central para a economia política das cidades. A outra questão é o caráter de colonialidade desse pensamento urbanístico, ou seja, a relação com modos de vida, com modos de existência socioterritorial, com formas de ocupação pré-existentes, né, é fundamental para a hegemonia desse modelo, desconstituir, negar, estigmatizar essas formas, né, que não correspondem exatamente a seu modo e seu modelo. E nós estamos falando de formas pré-existentes, dos povos tradicionais, mas nós estamos falando das formas contemporâneas, né, das novas formas que são as margens, né, as margens do capitalismo, as margens da cidade, que teimam em continuar existindo e se reproduzindo, né. O planejamento é um verdadeiro laboratório de reconfiguração territorial comandado pelo Estado, é basicamente isso, que nasce, que tem suas origens nas utopias renascentistas europeias, quando o capitalismo era também uma utopia, né? O capitalismo na sua luta, né, para enfrentar a aristocracia, o modelo feudal, e essas utopias, na verdade, foram experimentadas pela primeira vez nas ocupações coloniais da Iberoamérica, né? Foi o primeiro momento em que se usou a ideia da utopia na prática, nas operações de reconfiguração territorial, e a gente tem inúmeros exemplos disso na conformação das cidades latino-americanas. Esse urbanismo, aí vou dar um pulão enorme na história, se transformou no século XX, através do modelo dos Estados-nação, absolutamente essencial para suas táticas de governamentalidade em torno da ideia de ordem, racionalização, eficiência. Porém, que sempre, e aí falando desde a periferia do capitalismo, foram implementadas num pedaço da cidade, mas sempre afirmadas para o conjunto da cidade como um modelo identificado pelas elites, e esse modelo, que jamais, de fato, reconfigurou tudo, né, mas que funciona como modelo hegemônico para tudo, tem um corte étnico, racial, cultural, corte da colonialidade, estabelece, é esse modelo que vai delimitar, que vai estabelecer a existência do outro. E o que é a existência do outro? Além das formas de relação com o território, das formas de organização de espaço pré-existentes, uma vida vivida sob escassos recursos e bloqueado o acesso
às grandes infraestruturas e recursos. E a gente vai pensar que um dos elementos centrais para a constituição desse modelo, eu quero começar por aí, né, porque ele é indissociável do paradigma do pensamento urbanístico, é o paradigma da propriedade individual registrada, hegemônico sobre todas as demais formas de relação dos indivíduos com o território. E essa tem sido uma das motivações e justificativas mais poderosas para a negação do direito à existência de outros modos e tipos de vínculos territoriais, que são considerados ilegais, informais, paralelo, marginais. E mais, a correspondência entre um lugar físico, material, e um pedaço de papel contendo coordenadas matemáticas, códigos racionais e abstratos, é o elemento que introduz o paradigma, esse paradigma da matemática e da representação do território real através dessas coordenadas matemáticas, essencial para constituir o pensamento arquitetônico e urbanístico a partir do Renascimento. Ele vai introduzir o paradigma que hoje explode em termos de escala na velocidade dos algoritmos e através da financiarização da moradia, que é a titularização do espaço. Não vamos entrar nisso hoje, mas podemos desenvolver melhor isso no debate, se vocês quiserem. Ao contrário do que aponta o senso comum, a propriedade individualizada e registrada não é a que confere maior segurança da posse, mas é aquela que, totalmente livre de vínculos complexos, vínculos coletivos, vínculos que passam por outras cosmologias e cosmogonias, ela é totalmente livre para circular no mercado, hoje, global, internacional, das localizações. Essa hegemonia da propriedade como única forma legítima da posse se constituiu num processo ainda não totalmente completo. Eu vou me perguntar, né? Quantos são os habitantes do planeta que, de fato, o seu vínculo com o território não é uma propriedade individual registrada em cartório, né? Mas esse processo começou há pelo menos 250 anos da história, só 250 anos, da história da relação da humanidade com o território habitado. Uma história que começa, essa da propriedade, né? Com o cercamento das terras comunais, com a separação entre a terra e o trabalho na Europa, e se consagra como uma forma jurídico-política com a formulação de um Estado liberal. Então, é no período do Iluminismo, com seu projeto utópico de uma democracia de proprietários livres, que se origina uma vinculação estreita e restrita, entre propriedade, liberdade e cidadania. Democracia de proprietários. E é nesse contexto, né, que se estabelece um dos fundamentos essenciais da modernidade para o planejamento e para a gente compreender também seu papel jurídico-político. Essa ordem liberal democrática, concebida como forma predominante de organização das economias e sociedades nos seus vínculos com o território, que passa a se estabelecer, notadamente a partir do século XIX, como um modelo hegemônico. Esse modelo se consolida sob a forma de Estados-nação. E essa forma vai fornecer a matriz conceitual e prática da noção de espaço público, que é uma noção que também é privatista. Estou falando de noções fundadoras da ideia do pensamento urbanístico, a ideia do espaço privado, a ideia do espaço público. A noção de espaço público, ela é privatista na medida em que ela surge juntamente e por contraponto ou por complemento a do espaço privado. E ao menos desde o século XIX, quando os governos implantam sistemas de circulação, de saneamento, de manutenção, de lazer, entre outros, o público é entendido como propriedade privada do Estado. Essencial para as táticas de governamentalidade do Estado. E a gente tem uma vasta literatura que mostra como, para o Estado, né, aí vamos falar de Foucault
por Rabinoff, como o Estado, através da conformação espacial, opera ações de disciplinamento, né, e de controle dos corpos. A literatura localiza naquele momento, estamos falando ali, lá no século XIX, o nascimento de um planejamento urbano como disciplina, a prática que articula saberes técnicos derivados da medicina, da engenharia e de outras ciências para construir uma administração territorial do conjunto da cidade, sob o signo da ordem, da racionalidade e da eficiência, e não mais como era o urbanismo até o século XVIII, o início do XIX, através de intervenções embelezadoras pontuais. Não, nós estamos falando da ciência da organização do território. Do ponto de vista da intervenção concreta sobre os territórios, são implantados sistemas que permitem maior velocidade na circulação de mercadorias, como são os planos de Haussmann, o Ring de Viena, a expansão feita por Cerdá, em Barcelona, estabelecendo conexões regionais. Mas, ao mesmo tempo, esses sistemas são formas extrovertidas de urbanismo que se expressam através de um espaço definido como público, e aí eu falo público, isto é, gerido por um aparato burocrático estatal, e é esta a ideia da vida pública, do bulevar e dos parques, né, onde camelôs não são bem-vindos, por exemplo. Se o espaço público é regulado por e para o controle estatal, lembrando, os camelôs não são bem-vindos, mas os camelôs, eu me lembro que um dos sindicatos mais importantes dos camelôs aqui na cidade de São Paulo se chama Sindicato dos Milenares, né? Adivinha por quê, né? Nós estamos falando de uma forma de uso da rua, do espaço público, que antecede tudo isso, atravessa tudo isso e continua, né, firme e forte, se afirmando sobre esse modelo. Se o espaço público é regulado por e para o controle estatal e, basicamente, destinado para a velocidade da circulação, e é uma velocidade cada vez mais rápida, que nós vamos passar, né, dos bondes, dos trens, para os automóveis, né, para o asfalto, para aquela coisa lisa que pode aumentar a velocidade e matar, né, porque é isso a ideia de uma captura para a circulação. Já no fim do século XIX, o zoneamento é introduzido na linguagem instrumental do planejamento a partir da experiência alemã. Trata-se da adoção de regramentos de volumetrias e usos, tomando o lote privado como unidade de referência básica. E ao assumir princípios funcionalistas, o planejamento urbano passa a determinar o destino da cidade a partir da definição de produtos imobiliários que podem ser construídos em cada lugar. Que produtos são esses? A fábrica, a moradia burguesa, as áreas comerciais, a moradia operária. É na cidade industrial, especialmente no período da pós-guerra e da disseminação do Fordismo, que o planejamento urbano vai ganhar os contornos do movimento de vanguarda, se estruturando a partir da noção de espaço urbano como um locus de produção e circulação de mercadorias, mas também da reprodução da força de trabalho. Aí estamos falando dos pactos políticos que se estabeleceram com a emergência e o crescimento do movimento operário e sindical, acompanhado da influência do seu ideário político-cultural de justiça, universalidade de direitos, igualdade, no início do século XX, nos países centrais, fazendo com que os processos de planejamento urbano passassem a ser guiados para além da disponibilização de uma reserva de terras, expansão industrial e mercantil e dos investimentos de infraestrutura necessários para aumentar a velocidade e a produtividade, pela definição estratégica do Estado como redistribuidor de bens e serviços. O caráter redistributivo do Estado e do planejamento vai ser acentuado pela ameaça que o comunismo representava na época, especialmente depois de 1917, Revolução Russa. Então, assumindo, então, a sua feição de bem-estar social, o Estado, então, captaria uma parte do excedente do capital, mas também do solo das cidades, para compensar os não proprietários, tanto de terra quanto dos meios de produção, investindo em habitação social, equipamentos públicos de educação, saúde e lazer, garantindo as condições
de reprodução da força de trabalho, mesmo diante de salários baixos o suficiente para gerar altíssimas taxas de mais-valia. Então, na Europa, nos Estados Unidos, utopias racionalizadoras e reformadoras encontraram na política urbana e no urbanismo não apenas um campo de aplicação da ideia de integração dos pobres e das chamadas classes perigosas para a coesão social sob o capital, mas também um verdadeiro laboratório de reconfiguração territorial, como nós falamos, comandado pelo Estado. Mas mais do que a gente discutir as formas presentes nessas intervenções, e aí tem um monte de literatura, né, que vai falar sobre isso no campo da arquitetura e do urbanismo moderno, o que interessa aqui para nós é apontar o que essas formas significam do ponto de vista do que esteve ou está fora da governamentalidade ativa do Estado. Pretendo olhar agora para o que está nas suas margens e o que constitui em objetos de desterritorialização permanente para os quais a epistemologia do pensamento urbanístico é absolutamente central para definir quem é objeto de desterritorialização. Ou trocando em miúdos, quem são os outros? Quais são suas lógicas territoriais? Como as operações de estatização incidem sobre essas lógicas? Vamos voltar ao planejamento urbano. Se até aqui a gente falou das origens ocidentais, europeias, das utopias de intervenção das cidades, não podemos deixar de ressaltar o papel dessas mesmas operações de desterritorialização na sua imposição colonialista nos países da periferia do capitalismo. Então, recuperando essa trajetória, sob o ponto de vista desse imenso outro, em primeiro lugar, os signos abstratos da propriedade privada e da funcionalidade se sobrepõem aos signos da terra como abrigo, recurso e referência simbólica. Eu estou pensando aqui na constituição dos povos que habitavam essas terras, mas eu também estou me referindo às cidades e à dimensão urbana dessa afrodiáspora, dessa diáspora negra que se instala nas Américas e que traz consigo também as práticas ancestrais, os símbolos, as cosmologias e os modos de produção do saber que, evidentemente, né, além de serem trazidos, né, da África Ocidental, se transformam à luz da experiência vivida concreta da escravidão e do período pós-escravocrata também. Nós estamos falando das favelas, em termos gerais, né, no mundo, da favela dos bastis, dos campuns, dos slums, né? A sua existência e persistência nas cidades da periferia do capitalismo, e eu diria até os guetos e banlieues no centro do capitalismo, porque também tem um caráter de racialidade e colonialidade no centro do capitalismo, desafia permanentemente os esforços universalistas das utopias do planejamento urbano. Em todos esses casos, há uma associação entre o quê? Uma espacialidade marcada pelas lógicas da vida, em contextos de parcos recursos, com uma condição sociopolítica, o outcast, o marginal, o fora da ordem. A própria escolha dos termos para designar essa espacialidade, em inglês, slum. Slum é criminoso, trambiqueiro. Ou, em português, aglomerado subnormal, usado pelo IBGE, nosso órgão oficial de demografia. Não apenas carrega uma condição de alteridade, mas também expressa claramente essa gestalt discriminatória. E a esta se contrapõe o crescimento ordenado do mercado, o subúrbio das casas próprias, das famílias brancas norte-americanas e os conjuntos habitacionais gigantes nas distantes periferias do norte e do sul. Essas paisagens para a vida nas cidades do chamado Terceiro Mundo, como era o nome dos países da periferia do capitalismo nos tempos da Guerra Fria, foram concebidas pela imaginação modernista como atraso.
A teoria da marginalidade se encarregaria de apontá-las como um sinal dos arcaísmos do subdesenvolvimento, ou seja, das configurações político-territoriais que não teriam se modernizado. Já nos anos 70, Chico de Oliveira, Lúcio Kovarik, dois nomes tão importantes que, infelizmente, perdemos recentemente, apontaram para o imperativo da existência de tais espacialidades sob uma forma específica do capitalismo que se desenvolve na sua periferia. Esse território popular se constitui como um elemento essencial da manutenção de baixíssimos salários, garantindo a presença e reprodução nas cidades de um exército industrial de reserva por meio de processos contínuos daquilo que foi denominado por Lúcio Kovarik de espoliação urbana. É claro que nós estamos falando, e isso foi forjado, isso é um pensamento dos anos 70, do século passado, né? É preciso repensá-lo nesse momento, nesse novo contexto que estamos vivendo. Aqui queremos, mais uma vez, focalizar esse debate especificamente sob as lentes do pensamento urbanístico, e particularmente do papel do planejamento urbano normativo, desreterritorializador, que constitui o paradigma técnico, estatal, científico, dominante na economia política de organização do espaço. Na experiência concreta das cidades, na real, a destruição, remoção, erradicação desses espaços sem nome, não tem nem nome, eu me recuso a denominá-los de informal. Como assim informal? Sem forma? É feita frequentemente com o emprego da violência, né? É como se faz remoção, despejo, em nome da salubridade, da saúde, da legalidade, da preservação ecológica e também, muitas vezes, nesse momento, é muito nessa que estamos, né, como área de risco, né, como instrumento de guerra às drogas, associando a presença do tráfico de drogas e de outras atividades ilícitas a estes territórios, né? Além de marginal, outcast, somos todos traficantes. A essas condições limite se contrapõe a opção dos conjuntos ordenados de casinhas ou apartamentos, normalmente edificados na periferia, onde o preço do solo é mais barato, impondo agenciamentos espaciais que pouco dialogam com as lógicas das necessidades e oportunidades que permanentemente configuram os territórios populares. No entanto, essa contraposição, erradicação, remoção, embora violenta e é necessário denunciá-la, ela é, na melhor das hipóteses, excepcional nas cidades. Isso porque o número e a escala de intervenções desse tipo raramente ultrapassam uma parte pequena dos assentamentos dos territórios populares. De fato, até em conjunto habitacional popular construído em programa estatal, o movimento de constituição de paisagens para a vida, também denominado de refavela, teme acontecer. Assim, embora a erradicação represente a situação mais extrema da operação de banimento a que estão sujeitos uma parcela importante da população e seus territórios, não é a destruição total que constitui o elemento central da relação entre o planejamento urbano e os assentamentos populares e sua função na economia política das cidades, mas sim a ambiguidade e a transitoriedade permanente. O que quer dizer isso? Nós estamos falando de bairros inteiros, imersos, num verdadeiro estado de exceção, num estado de ambiguidade entre as categorias legal e ilegal, legítimo e ilegítimo, autorizado ou não autorizado, é para ficar, é para sair, é para sempre, é provisório. Isso é permanentemente cambiante, posto em questão, inclusive até da ação dos próprios habitantes, né, que lutam para consolidar e ficar. Trata-se de gray spaces, espaços de sombra, ou espaços de penumbra, nas palavras de Oren Iftachel, esferas urbanas que se situam a todo momento entre a iluminação da legalidade, da segurança, da inserção plena nas cidades e a escuridão da remoção, da destruição e da morte. O planejamento urbano, com suas normas e linguagem, pensamento urbanístico, é central na constituição desses espaços ambíguos, não com relação à sua capacidade ou incapacidade de regulá-los, mas no sentido, porque não é isso a questão, mas no sentido de fornecer a linguagem e os instrumentos
para demarcar aonde passa o perímetro, a fronteira cambiante da norma e da exceção, do fora, do dentro, do inequívoco e do ambíguo, desse pedaço inteiro de cidades sobre a qual paira um ponto de interrogação. Faz parte ou não faz parte? São inúmeras, e essa é a última questão que eu vou colocar aqui para a gente poder ir fechando e abrindo o nosso debate, são inúmeras as implicações políticas e práticas desse estado de transitoriedade permanente decretado por um pensamento urbanístico colonialista racializado. É esse estado que permite, por exemplo, uma inserção discricionária subalternizada na distribuição de benefícios e investimentos urbanos. Investimento urbano e, no outro lugar, tipo investimento urbano, né? Uma categoria, né, de intervenções de pior qualidade, digamos assim, condenando bairros inteiros a viver sem água encanada e esgoto por décadas. Esse estado que faz com que esses mesmos bens e serviços que são disponíveis de maneira automática para os proprietários sejam obtidos apenas através de processos lentos e altamente mediados pelo sistema político eleitoral, no caso dos territórios populares. Sim, a cada eleição, uma promessa de mais asfalto, urbanização, escola, luz, água, a depender, né, do grau de apoio e a retribuição, né, dessa dívida, né, que não tem data, não tem valor e que ela funciona permanentemente no negócio das eleições. Mais grave ainda, é isso que possibilita o estabelecimento de um território não sujeito às leis de cidadania, ao permitir, por exemplo, que as forças da ordem entrem ali atirando e matando. Estava procurando um traficante. Sim, em São Paulo, quando a polícia procura um traficante em Higienópolis, não entra nos prédios atirando, chutando as portas e atirando para cima, como faz nas favelas. Ou que, ignorando a presença de indivíduos e comunidades estabelecidos por décadas em determinados lugares, declara o assentamento como terra nullius, terra de ninguém, quando o Estado projeta a expansão de equipamentos ou de obras de infraestrutura decretada pela máquina de crescimento urbano, sem prever necessidade de pagar os custos altos dos processos de desapropriação. É quando se declara que na Cracolândia está vazia, a Cracolândia não tem ninguém, vamos repovoar a Cracolândia, ignorando solenemente as centenas de milhares de pessoas que vivem ali precariamente, em pensões, em ocupações, em outras formas de organização dos seus territórios. É essa lógica que conduz o processo de desenvolvimento urbano e configura os resultados distributivos, cimentando o poder do Estado. Mas é só possível entendê-la na economia política da cidade se apontarmos para o modo de constituição dos sujeitos políticos envolvidos na sua construção, inclusive aqueles que se mobilizam a partir mesmo da sua condição de ilegal ou precário, seja articulando sua inserção no sistema hegemônico de valores, seja desafiando ou antagonizando com esse sistema, né? Nesse sentido, acho que a gente pensa que essas operações de planejamento, elas se estruturam em torno da questão da visibilidade e invisibilidade, da questão da transitoriedade permanente, porém, na transitoriedade permanente, há um jogo permanente de deslocamento, displacements, mas de emplacement, de constituição de novos territórios, e isso é um jogo político, e isso é uma afirmação política. Da violência proprietária, né, é como eu já coloquei aqui, né, essas zonas de indeterminação entre o legal e o ilegal, mas também em torno de um paradigma, entrando um pouquinho nesse léxico, na lógica, na ideia da casa entendida como unidade domiciliar, onde se estrutura a família como elemento básico de estruturação de planejamento, que, na verdade, corresponde muito pouco às multiplicidades de forma
de organizar a vida, de forma de organizar o cotidiano. Eu queria concluir essa fala, para não deixar esse relato tão absolutamente distópico, falando que tudo isso que eu falei até aqui, o que ele representa em termos de possibilidades de transformação. Acho que representa, basicamente, parar de imaginar que a imaginação política possível para a transformação dos territórios populares, que são precários, de fato, tem uma precariedade física, material, injusta, né, que é necessário superar, mas por que a superação dessa precariedade tem que significar sempre, né, a transformação, a reconfiguração territorial baseada, né, numa nave espacial, né, digamos, de natureza colonialista naquele território. Por que não pensar em inverter, em abrir o processo de pensamento e formulação de uma utopia de cidade para os saberes presentes neste fazer do território? Por que não integrar nas formas de conhecimento e de leitura da cidade esses saberes? Por que não disponibilizar, sim, recursos públicos, mas para que esses recursos públicos possam implementar e fortalecer os projetos populares que dele emerjam, e não necessariamente pensar a partir de um centro branco, concentrado, ligado às possibilidades de negócio e rentabilidade do capital a cada intervenção sobre esse território. Eu deixo isso como uma discussão para que a gente possa seguir aqui nosso diálogo, agradecendo de novo por essa oportunidade. Obrigada, Raquel. Você traz 1,5 milhão de coisas para pensar, como sempre, né? Eu vou começar com uma provocação construída entre Vitor, Lurdinha e Beth, que estamos aqui atrás no apoio, o Vitor e a Beth, e eu queria começar com levantar uma questão. Como você vê a mudança na graduação e na pós-graduação nos últimos anos, com a chegada dos novos estudantes e pesquisadores periféricos, à luz do modo de pensar o urbanismo numa perspectiva descolonizada? E o que pode mudar a periferia a partir da presença desses novos estudantes? Então, é uma questão para a gente olhar para dentro e para fora um pouquinho. Raquel, você prefere que eu faça mais 2 questões ou a gente vai de uma a uma? Acho que, não sei, como tem sido melhor na dinâmica. Elas não estão muito conectadas. Então, não. Vamos começar por essa, daí a gente passa na sequência para as outras, que por bloco mais de conexão. Beleza. Então, super obrigado por essa pergunta, né? Muito interessante o processo vivido, e eu falo a partir da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Eu fui aluna da FAU no início dos anos 70, né? E depois voltei e sou professora há 12 anos. A FAU que eu vivi como estudante, como aluna nos anos 70, eu nunca vou esquecer que na minha turma, eu, branca, filha de imigrante polonês, nascida na Barra Funda, criada entre Barra Funda e Bom Retiro, eu me sentia das mais pops e pobres de toda a minha turma. Eu me lembro que foi a primeira vez na minha vida
eu conheci gente que tinha fazenda no interior, grandes propriedades de terra. Foi a primeira vez, né, que eu conheci alguns bairros, né, de São Paulo que eu sabia que existiam, mas nunca tinha ido, né, como Morumbi, enfim, fui em Casa do Jardim, Europa, enfim, eu quero mostrar para vocês, assim, o que era muito, mas era muito elitista a escola. Quando eu voltei, mesmo antes de uma abertura mais importante que ocorreu na USP, quando se introduziu as cotas e quando se incluiu, né, a USP no SISU, mesmo eu já tinha percebido uma mudança, já tinha acontecido uma mudança. Continuava não existindo nenhuma estudante negra na escola, né? Isso era absolutamente claro, mas tinha, digamos, um outro grupo social que estava entrando ali, que vinha das cidades da região metropolitana, que vinham de bairros que não eram exatamente os bairros de elite, que não tinham estudado nas escolas de elite, começando, né? E eu me lembro muito com a entrada dos primeiros alunos que vieram dos institutos federais e que chegaram na FAO através dos institutos federais, com um outro repertório, e mais ainda, quando começou a política de cotas, eu me lembro de colegas, né? Quero dizer que na Faculdade de Arquitetura teve uma ampla maioria apoiando a ideia de cotas e defendendo isso e lutando por isso, me orgulho muito dos meus colegas na escola, mas havia muitos colegas que falavam, mas não dá, eles chegam sem repertório, eles nunca saíram daqui, eles nunca foram à Europa, eles nunca foram a outra cidade que não essa cidade onde nasceram, e começaram a se confrontar com a inexistência de um repertório cultural e a dificuldade muito grande de repensar as formas de ensino, que, de novo, é a mesma coisa, você define a periferia como carência, como falta asfalto, falta luz, mas o que tem? Qual que é a presença? Então, era a mesma coisa, falta repertório, mas qual é a presença? Eu acho que, para mim, essa é a questão central. Quais são esses repertórios? Quais são esses saberes que podem e devem ser mobilizados para que, finalmente, a gente possa ter, dentro do espaço da universidade, um espaço de troca de saberes real? Eu acho que isso é muito diferente da ideia clássica de extensão. A ideia clássica de extensão universitária é assim: nós, donos do saber científico, vamos fazer o favor de levar o conhecimento, a luz, para aqueles que não têm, né? Então, acho que repensar isso como troca me parece que é a grande questão. Mas com o que a gente se defronta? E é por aí, eu acho que eu também comecei a pensar muito a questão do próprio instrumental e a própria epistemologia do planejamento. A linguagem, a forma instrumental, o método, não tem nada que ver com isso. Tem que ser repensado. E isso é uma tarefa a ser feita. E me parece que é uma possibilidade incrível da própria universidade poder se transformar, né, dentro desse momento. Não estou te ouvindo, Lurdinha. Eu tenho esse problema de botãozinho ligar, desligar, é o que eu mais ouço. Liga o som. O Jefferson faz uma pergunta em relação aos marcadores sociais da diferença. O planejamento funcional da cidade de São Paulo demarca de forma racional a cidade?
existe espaço para o circuito dos afetos na racionalidade institucional, em específico nas instituições universitárias? Aí eu vou juntar já com uma outra pergunta da Sandra Lima. A localização da universidade em região distante do centro de São Paulo e com acesso parcial e limitador por transporte público é fruto também da colonialidade? Como amenizar a dificuldade de acesso? Passar essas duas, depois a gente vai para outros, para os assuntos mais próximos. Está fechado, está fechado. Agora fui eu, né? A gente dobra. Obrigado pelas questões, Jefferson e Sandra. A questão do Jefferson, bom, a primeira resposta é não tem espaço nenhum para os afetos, nenhum, zero. Não há leitura de afetos, não há nem linguagem para isso. Quando a gente fala da dificuldade da discussão do planejamento dos processos participativos, né? Os processos participativos são implanegês, os processos participativos são desse modelo epistemológico. Não tem espaço para entrar nele, não tem linguagem para entrar nele. Então, a transformação necessária, me parece, muito radical. Mas eu também fiz questão de dizer que os efeitos disso não é só um modelo colonialista e racista. Nós estamos falando dos principais marcadores de dominação, que são territoriais, étnico, ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente tem que pensar que, quando eu estava pensando nos marcadores e a interseccionalidade entre essas várias dimensões, e se fala de gênero, e se fala de raça, e se fala da inserção econômica, né, da inserção de classe, eu estava pensando muito de que talvez os marcadores territoriais, eles fazem uma espécie de enfeixamento disso, né? Eles constituem o enfeixamento disso, e é aí que vai a demarcação desses perímetros. E sim, não é à toa, pegando já a questão da Sandra, não é à toa que eles também são marcados pelas dificuldades de acesso e de acessibilidade às oportunidades, aos investimentos, às oportunidades culturais, às oportunidades de emprego, e a presença da Universidade de São Paulo no campus do Butantã, embora a Faculdade de Direito está no centro e a Faculdade de Medicina, né, também não se deslocou integralmente para lá, isso a gente se mantém, né, no centro, foram essas opções. A decisão de constituir um campus no Butantã, que era fora da cidade, basicamente, né, tinha a ver, claro, com a oportunidade da fazenda que o governo do estado comprou, ganhou, desapropriou, sei lá, mas mais que isso, a gente tem um pensamento de constituição de campos fora da cidade no período da ditadura militar, que tinha a ver com sair da acessibilidade máxima e, né, exilar também, né, os universitários, né, ali fora. Eu me lembro nos anos 70, quando a USP começava, quando a gente começou um movimento contra a ditadura, retomando o movimento estudantil, eu nunca vou esquecer na minha vida, a primeira vez que a gente saiu de lá, e a gente saiu andando, e a gente chegou no Lago de Pinheiros, e o Lago de Pinheiros era cidade, né? E demorou muito para a gente ir caminhando e chegar no Lago de Pinheiros. A gente estava completamente fora da cidade. E não é por acaso, isso foi um projeto político, né, do período da ditadura militar, de exilar o campus, né? E isso é uma questão que também vai marcar a experiência urbana
E eu me lembro, e uma das questões que a gente foi discutindo também com os estudantes na FAO assim, como que a gente mantém um currículo, né, que você tem aula das 8 às 6 da tarde, quando as pessoas, muitos estudantes, demoram 3 horas para chegar, né, de manhã, e mais de 3 horas para ir embora. Não tem a menor condição de manter esse currículo. Não fomos capazes ainda de rever isso, mas me parece que essa questão que você coloca é também uma questão essencial. Raquel, duas questões de novo. Etnoeduque é o nome, consultoria educacional. Ele pergunta, suas questões, por último, nos leva à proposta que a jornalista Eliane Brum faz, afirmando com seu corpo e seu trabalho território que a solução para pensar o Brasil passa por deslocar o centro. O que pensa? E uma outra questão do professor Paulo Fará, que pergunta como transformar territórios que abrigam excluídos e marginalizados em São Paulo, como a Luz, onde todo tipo de violação é cometido contra as pessoas em situação de rua, trans, imigrantes, etc., e como combater a gentrificação e a expulsão e tentar mudar esse quadro de acirramento de desigualdade em prol da inclusão, construção coletiva e tecnologia comunitária. Eu vou passar essas duas, depois as outras duas eu deixo para o próximo bloco. Legal, obrigado. A primeira questão, eu não conheço exatamente todo o pensamento da Eliane Brum, eu acompanho alguns textos que ela escreve no El País, gosto muito do que ela escreve, mas não sei exatamente qual é a proposta. Mas acho que a ideia do descentramento, né, a gente sempre teve um debate histórico na discussão da gestão municipal de São Paulo e na gestão da ex-prefeita Luísa Erundina, espero que seja prefeita de novo, vice-prefeita de novo, agora teve uma discussão muito grande sobre descentralização da prefeitura. E um dos debates é a discussão entre descentralização e desconcentração. Então, a descentralização significa concretamente que você tem múltiplos centros. A desconcentração, que é a prática mais, digamos, corrente quando a gente fala e vamos descentralizar, é um centro único que põe os seus tentáculos nas pontas, mas o processo de definição ainda é centralizado e concentrado. Então, me parece que a ideia de um descentramento ou de múltiplas centralidades ou múltiplos centros é uma ideia muito potente, né? Quer dizer, é pensar que não tem só um lugar de formulação e não tem só um lugar de modelo, de pensamento e constituição de modelo, mas múltiplos, e que, inclusive, eles podem ser distintos e que eles têm dois elementos centrais dentro deles. Primeiro, uma relação absolutamente simbiótica com o território, no sentido dos seus elementos físicos, topográficos, mas também dos seus elementos sociopolítico-culturais, das presenças que estão ali. Eu acho que essa é a primeira questão. E a segunda questão é que a possibilidade de a cada centro se pensar a si mesmo e romper com uma ideia de modelo único. Gente, a gente pensa, né, só para sair da abstração, política habitacional. A política habitacional, desde o BNH, no nível local, no nível estadual, no nível municipal, é puro modelo único. É um modelo imposto sobre o conjunto, muitas vezes sobre o conjunto do Brasil, que é uma coisa totalmente absurda, não tem nada que ver
com a diferença das necessidades? Claro, porque ela é pensada a partir de um centro e ela é pensada a partir do nível de interlocução que esse centro faz. Quem é que senta no centro? Né? Então, é da branquitude, é dos negócios, da cidade, é a cidade como negócio, é a rentabilidade do capital investido na cidade, nos serviços ou na produção da cidade. Ponto, acabou. É aí. Então, ele é classe médio-cêntrico, né? Ele digamos, capitalistocêntrico, porque ele tem a ver com como e quem formulou. Claro que descentralizar significa abrir isso radicalmente para múltiplos centros e, portanto, fundamental descentralizar os recursos também, né? Para a gente poder viabilizar a construção concreta desses vários modelos de cidade, né? Então é isso, a periferia, em vez de ficar sonhando que vai virar shopping center, né? E torre corporativa quando crescer, o que vai ser quando crescer você isso? Pode pensar em imaginar outros futuros possíveis. A pergunta sobre o centro, obrigada também sobre essa pergunta. Eu vou trazer aqui uma experiência concreta que eu tenho a honra de participar há vários anos já, eu acho que essa história já está acontecendo há mais de 3 anos, na região dos Campos Elíseos, vulgo estigmatizador Cracolândia, desde 2017, quando o nosso querido prefeito, que foi eleito, né, Dória Covas, quando ele resolve entrar na Cracolândia, destruindo, demolindo e jogando bomba e dizendo: nós vamos acabar com esse lugar, literalmente, matando, eliminando e arrebentando tudo que está aqui, né? Então, a violência, a bomba, ela é a política que foi sendo implementada naquele lugar por vários governos, tem toda uma longa história ali, projetos de reconfiguração territorial, projetos de eliminação das presenças que estão ali, né, decretando que não tem ninguém, que está vazio, que são, enfim, e contra isso, vários coletivos que já estavam atuando naquele território, com redução de danos no campo da saúde mental, tentando fazer uma abordagem, né, com os dependentes químicos do álcool e das drogas de outro jeito, com coletivos de arte e cultura, tinha vários grupos de teatro, vários grupos de intervenção artística que também trabalhavam naquela região procurando, né, dinamizar e fazer uma produção cultural juntamente com, né, aqueles sujeitos presentes naquele território, junto com laboratórios de universidade, como o Lab Cidade, que eu coordeno juntamente com a professora Paula Santoro, o Mosaico, que é o escritório modelo do Mackenzie, o outro laboratório, né, que é o LEVE, que é o laboratório de psicologia, grupos que fazem psicanálise na rua, enfim, uma junção desses coletivos e desses grupos para, juntamente com os moradores, se contrapor ao projeto desterritorializante, né, e construir uma outra alternativa, um outro plano. Fizemos várias intervenções, enfim, não vou contar aqui toda a história, ela está disponível, quem procurar Campos Elíseos Vivo vai encontrar, né, um monte de coisa, e entre eles uma proposta e um projeto desenhado de baixo para cima, a partir das experiências de quem está ali, né, no corpo território, né, na relação direta com o território, pensando em melhorar as condições de quem está presente ali, as condições habitacionais, as condições de saúde mental, as condições de renda, de emprego, que, como eu disse, tudo isso é muito precário e merece, né, ter uma intervenção, mas que não pode ser a intervenção da destruição, né, não pode ser a intervenção da violência, da bomba. Acho que é absolutamente possível
se pensar, e essa experiência que a gente fez com essa rede, com os moradores, inclusive fizemos todo o orçamento, da onde que ia sair o dinheiro, de que fundo municipal, exatamente, quanto tempo, os terrenos, ou seja, fecha completamente esse plano, e é totalmente possível, né, de se fazer esse plano, e eu acho que isso é bem importante. E é um exemplo, né, de como é possível fazer. E acho que eu, Lurdinha, vários colegas têm inúmeros exemplos de processos desse tipo em centros e periferias de cidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento de experimentação que eu acho muito, muito rica. Raquel, o Vitor faz a seguinte pergunta: à luz da crítica ao paradigma da hegemonia da propriedade individual registrada como modo de relação entre pessoas e a terra, como você avalia o discurso das candidaturas conservadoras nesse pleito municipal sobre a facilitação da regularização fundiária? Essa é picante, vamos lá. Legal, Vitor. Então, né, tem um debate muito importante sobre a questão da regularização. Desde que o Hernando de Soto escreveu O Mistério do Capital e El Otro Sendero, e que a proposta de titulação em massa, né, dos assentamentos informais, dos assentamentos autoconstruídos, dos territórios populares, passou a ser uma política adotada pelo Banco Mundial e defendida, né, pelos liberais, no sentido seguinte, né, qualquer tese do de Soto é que o problema dos pobres é que até onde eles estão não é deles, né, e então eles não conseguem transformar a terra e a propriedade num ativo financeiro. Como a única coisa que é relevante nesse planeta é o ativo financeiro e a possibilidade de obter rentabilidade a partir de ativos financeiros, nessa era do capitalismo financiarizado, hegemonia das finanças, né, que nós estamos vivendo. Então, era essa a tese. Então, dá o título, e aí, imediatamente, o pobre já vai lá no banco, né, já levanta um empréstimo, já constitui uma empresa e já prospera, né? O filho dele vai continuar com o pezinho ali, sem saneamento, com leptospirose, né? Sem saneamento, a casa dele vai continuar sem janela e todo mundo sofrendo de bronquite e umidade, mas tudo bem, ele vai, né, na cabeça do Fernando de Soto, a partir disso vai estar integrado aos circuitos mercantis. Daí as pautas de defesa da regularização fundiária e da titulação totalmente dissociadas, né, de qualquer ampliação do direito à cidade no sentido da extensão da urbanidade, das condições concretas, físico-materiais, urbanísticas, ambientais, de melhoria daquele lugar, que é a coisa mais importante, isso é o mais importante. Por quê? Sabe por quê? Porque isso é proteção da vida. Então, a gente tem dois elementos, eu não chamei disso aqui, mas eu acho que é isso. Paisagens para renda, paisagens para vida, né? A titulação em massa é a construção de paisagens para renda. Para renda de quem? Alguém acha que o catador que mora num assentamento precário, na beira de um córrego, que não tem água, que não tem luz, vai titular o terreno dele e vai chegar lá no banco e vai ter um empréstimo e vai prosperar? Pensa a Deus. Na verdade, a titulação, nesses termos, desvinculada de qualquer processo de reconhecimento de direitos e de extensão e de investimento, é muito importante na qualidade urbanística ambiental do lugar, nada mais é do que entregar esse lugar, que, na verdade, hoje não permite que um complexo imobiliário financeiro entre com tudo, porque tem problemas de titulação,
E a questão da titulação é o elemento central para que aquilo possa circular como uma mercadoria no circuito dos complexos imobiliários financeiros. Então, o que faz é eliminar, né, essa complexidade e fazer com que aquele espaço possa ser finalmente inteiramente integrado ao mercado. Ou seja, uma das coisas que eu estou propondo aqui é dizendo que esses emplacements, essas áreas autoproduzidas, elas são barreiras hoje. Elas significam, né, hoje, espaços que não estão completamente submetidos à lógica do complexo imobiliário financeiro, o que não quer dizer que não tem relações mercantis lá dentro, compra, venda, aluguel, tudo, absolutamente relações mercantis, mas elas não estão submetidas às lógicas do grande complexo imobiliário financeiro. Então, é um belo jeito do complexo imobiliário financeiro poder penetrar ali. São dois jeitos, um, remoção, dois, titulação em massa, né? Então, é exatamente por isso que essa é uma pauta que aparece muito hoje entre as propostas, digamos, da direita, né, dos liberais, dos neoliberais, em relação à política urbana. Raquel, a gente está indo para o último bloco, vou fazer só mais duas perguntas. Uma da Inês Lucchesi, com relação à mobilidade, a expansão da malha viária pode diminuir o tempo de deslocamento? Não pode causar uma expansão do território e periferização? Qual seria uma solução mais inclusiva? Essa pergunta por conta da intervenção no sentido de olhar para frente. E tem mais uma questão que você já abordou, mas eu gostaria de retomar, só para ampliar um pouquinho mais. Eu preciso achar ela aqui, me desculpa. Achei, desculpa. A Elizabeth pergunta, a seu ver, quais seriam os exemplos de práticas urbanísticas anticoloniais e antirracistas nas cidades brasileiras? Você já falou um pouquinho de São Paulo, mas a gente podia ampliar para o Brasil. Nesse sentido, de que forma essas práticas podem dialogar com o pensamento urbanístico? Então, a gente encerra com essas duas questões. Legal. Lurdinha, só retoma a primeira, por favor, que você tinha feito, desse bloco. É da Inês Lucchesi, questão de mobilidade. Com relação à mobilidade, a expansão da malha viária pode diminuir o tempo de deslocamento. Não pode causar a expansão do território e a periferização? É a pergunta. Qual seria uma solução mais inclusiva de mobilidade? Vamos começar pela primeira. Total, Inês, a história que a gente tem de constituição dessa expansão ilimitada periférica tem a ver com a expansão da malha viária e com digamos, a introdução, sobretudo a partir dos anos 40, 50, no urbanismo brasileiro, da ideia de uma ideia bastante estruturadora de uma expansão que se dá a partir de grandes eixos de intervenção viária que vão abrindo frentes de expansão para o mercado, frentes de expansão para os loteamentos, viabilizando, inclusive, loteamentos muito distantes e depois condenando, né, as pessoas a deslocamentos enormes e quanto mais dispersos e mais distantes, mais difíceis de servir por sistemas de transporte coletivo, né? Então, a solução, bom, primeiro, para as grandes cidades, a grande, fundamental e única solução é investimento massivo em transporte coletivo de massa. Só que, na história do nosso urbanismo, é um urbanismo carrocêntrico, porque como quem define esse modelo é a classe média se deslocou com carro, então é um urbanismo que permitia
o deslocamento da classe média pelo carro, e quem usava transporte coletivo a partir desse momento era pobre. E como pobre não fala, não dá palpite em política urbana, então a política urbana é uma estrutura para carro e caminhão circular, e aí quem vai se adaptar a isso é um modelo de ônibus, que é um modelo, digamos, menos eficiente de todos, do ponto de vista de transporte coletivo, né? Os ônibus busão que vai lá longe pegar as pessoas e trazer até o centro. Então, o investimento na qualidade, eficiência, disponibilidade do transporte coletivo de massa é essencial, e ele tem que existir antes mesmo da urbanização. Então, é fazer cidade antes, né? Em vez de fazer produção de casa, vamos fazer produção de cidade, construir cidade completa, com transporte, com praça, com calçada, com parque, com escola, antes das pessoas morarem, né? Isso que é bastante importante também, né? Então, acho que essa é uma questão super importante, e o modelo de mobilidade dialoga com esse paradigma que eu acabei de dizer, né? E obrigada pela pergunta também de o que seria, né, uma cidade antirracista. Alguns dizem um urbanismo abolicionista, né? Um urbanismo abolicionista, um urbanismo com um planejamento conflitual, um planejamento insurgente, né? Então, eu acho que eu começaria pensando naquilo que o planejamento urbano negou. Há muito tempo atrás, quando eu escrevi o livro Cidade à Lei, tem um capítulo, né, do Cidade à Lei, o capítulo 2, que é Unicidade da Lei e Multiplicidade dos Territórios, que eu escrevi há muitos anos atrás, onde eu tento mostrar de que forma os territórios negros, marcados justamente pelas características afrodiaspóricas dos seus espaços e dos modos de viver dentro deles, foram sistematicamente condenados e estigmatizados. Eu mostro, por exemplo, como a ideia de terreiro, muito importante para essa afrodiáspora, porque ele é o terreiro do candomblé, das religiões afro-brasileiras, mas é também o terreiro do samba, ele é também um espaço de organização mais coletiva de várias famílias, não necessariamente com um núcleo familiar direto, né, de descendência direta, presente nas cidades da África Ocidental, o compound, a colectivité, e aqui ficou sendo chamado de cortiço e condenado à demolição. E essa categoria não existe no nosso léxico do planejamento. Então, eu não sei dizer, eu acho que essa construção é uma construção coletiva que a gente tem que começar a fazer, mas eu acho que a gente tem indícios, né, de onde estão essas construções e de que forma elas foram negadas, estigmatizadas, e a partir daí a gente pode começar a pensar em prestar atenção a elas e usá-las, né, como base para essa reconstrução epistemológica e prática, né, do planejamento urbano e do pensamento urbanístico. E aí, dentro dela, bom, tem 1000 elementos, como a música e o corpo, entra dentro disso, qual é o lugar da música e do corpo na cidade, né? Tem vários, qual é o lugar dos afetos, como já foi levantado aqui nesse mesmo debate. Eu acho que aí eu consigo levantar uma série de perguntas, e eu consigo levantar uma série dos elementos que foram objetos de operações de territorialização e estigmatização, e eu acho que dessa observação e dessa interação e dessa conversa, né, a gente começa a construir outros repertórios, né,
e começam a construir outras linguagens. Eu falei também, um outro exemplo que eu dei foi da presença do comércio na rua, né, saindo um pouco da esfera das casas, assim, do lote adentro, e entrando um pouco na esfera dos usos da rua, né? Por quê? Que rua é só para circulando, né? Por quê? Né? Então, começar a pensar também esses outros repertórios, como a presença, né, do comércio, a presença da arte na rua, a presença, né, outras presenças também. Então, eu acho que a gente aí começa a construir esses outros repertórios. Chegamos no encerramento. Em nome do NAP Brasil-África, Diversitas, Cestas e NAP Plaque, agradecemos demais sua participação. Raquel, sua fala sempre ela deixa todo mundo inquieto por muito tempo, em todos os níveis. É para isso que eu fui contratada. E eu queria fazer uma divulgação rápida dos próximos 2 debates que, de uma certa forma, dialogam com o que a gente começou aqui hoje, trazer o urbano, trazer a discussão desse novo pensamento, né? Que vai ser no dia 18 de 11, um debate Direito à Cidade e à Educação Pública, e no dia 19 de 11, Periferias, Cultura e Educação Pública. Nós temos convidados, tem tanto alunos que participam dos nossos núcleos de pesquisa, como os pesquisadores internos e alunos que fazem a conexão entre militância e a sua pós-graduação vinculada aos laboratórios. Então, eu acho que para poder seguir esses eventos e vários outros mais que estão ocorrendo no âmbito do ciclo de debates Universidade em Transformações, Desafio e Potencialidades, tem o site que é universidadeemtransformação.com, que ali tem a programação com todas as atividades que vão se estender até dezembro. Convido todos a entrar no site para poder acompanhar as atividades que vão estar se desenvolvendo nesse período. Agradeço ao apoio, o Israel, o Israel e os meus alunos que ficaram me passando pelo Zap as perguntas, que eu não consigo acompanhar a pergunta e estar aqui junto. Então, agradeço a todos, agradeço Paulo Fará, e um abraço a todos, e acompanhe as atividades no site. Obrigada. Obrigada, Raquel. Super obrigada, Lurdinha, todos os NAPs envolvidos. Foi um super prazer participar com vocês nessa noite. Pronto, podemos encerrar.